19, do 6 ao 21, diz assim: Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis o cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo dia de hoje e pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos em comunhão uns com os outros, podendo entender as necessidades uns dos outros, estarmos aqui, ó Pai, como igreja. Que grande alegria Tu nos dá. Abençoe também a vida, ó Pai, de cada um daqueles que não puderam vir, e ajuda-nos, ó Senhor, também a crescermos no conhecimento da Tua palavra. Pedimos pelos enfermos da nossa igreja, pedimos pela esposa do diácono Adalto, Aparecida, que está internada. Se com ela, ó Pai, ajude, dê forças a ela, e abençoe também outros que passam por dificuldades, ó Deus, reverendo Mauro, abençoe, ó Pai, a Carol, esposa do Regis, e, ó Pai, a filha da nossa irmã Vera. Abençoe, Pai, esses que passam por sofrimento, livres do mal, Senhor, sendo essa a Tua vontade e da enfermidade. Obrigado, ó Deus, pela bênção de lermos a Tua palavra e que saibamos entendê-la pela ação do Teu Santo Espírito e a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiro quero dizer que esse capítulo, ele inspirou Handel a escrever o Aleluia. Aleluia. E é uma obra maravilhosa. E Handel, quando escreveu, por certo, ele imaginou esse momento aqui, né? Um momento maravilhoso e glorioso. Hoje, pessoas que conhecem o Handel sabem que quando essa música é tocada, se levanta e é uma espécie de exaltação a Deus, né? Quando essa música é tocada. E eu queria que a gente ressaltasse alguns pontos importantes desse texto. Primeiro, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre um vídeo que eu vou passar, espero que eu consiga passar, e
E eu vou pedir a Ana que não fale nada, nem a Marcela. Vocês vão ficar quietinhos, tá bom? Não falam, porque eu pensei nisso quando a gente estava fazendo a nossa pastoral no sábado pela manhã, tá bom? Então não falem, tá bom? Não falem, tá? Então vamos lá. Sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Tá sem a legenda. Então ela está dizendo o seguinte: eu vou deixar aqui um marshmallow para você, e você tem que me esperar. E quando eu voltar, eu vou te dar mais um. Então você vai ganhar 2 marshmallows. Você deve ficar aguardando aí até eu trazer o outro marshmallow. Então esse é o teste. Tá sem legenda, né? Então eles vão dizer assim uma série de coisas. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It's not Aí eu falo, nossa, parece que está muito bom, né? O cheiro é muito bom. Olha o dedinho. Uma pitadinha. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Essa não existiu. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Explicando e ela já está colocando na boca. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I didn't give Foi you muito bem, parabéns, foi muito bem. both. Agora você tem 2. Então a gente é como aquela criança. Estamos esperando. Mas tem que ter muita paciência. Eu acho muito legal ali quando ele fica assim. E a vontade de dar uma erradinha é forte. Por isso que nós somos igreja militante. Porque nós estamos numa situação onde a gente está enfrentando o pecado. E a vontade de errar é muito grande.
A vontade de desobedecer é muito grande. O cheiro é bom, né? O cheiro é muito bom, né? É muito atraente. Então esse é todo o problema que nós estamos vivendo. O que a gente deve fazer? A gente deve lutar contra essas coisas e confiar naquele que fez a promessa, porque ele é fiel. É isso que nós estamos vendo nesse texto. O noivo, o que ele fez? Ele já pagou o dote. O que a gente está esperando? Ele retornar. Ele vai voltar. Esse é todo o momento que nós estamos vivendo. Por isso que uma das questões importantes sobre ser cristão é ter paciência. Ter paciência. E um dos elementos mais importantes para a vida de todos nós é fé. Vamos ter 2 marshmallows. Ou, vamos mudar, né? Nós vamos ter a glória. Nós vamos ter os céus. Nós vamos ter a vida eterna. Muitas vezes a gente está jogando a vida eterna fora, olhando para algumas coisas que passam rapidamente, bem rapidamente, né? Vamos aqui voltar a nossa, né? Vamos voltar aqui ao nosso texto. Vamos voltar ao símbolo do casamento, tá bom? Essa noiva está indiscreta, deixa eu passar logo aqui. Então vamos lá, essa está melhor. Ok. Como era naquela época? Naquela época nós aprendemos que não era o noivo que ficava esperando, mas a noiva ficava esperando. Eu peguei uma noiva esperando aqui, claro que não está esperando, né? Só fazendo uma pose, mas faz de conta que ela está esperando. Então, primeiro há um compromisso. O noivado era muito sério. Somente o divórcio acabaria com o noivado, na verdade, né? Teria que ser noivado aqui. Então, por exemplo, o noivado era a coisa mais séria. Olha que interessante. Por isso que José, ele quer acabar com o casamento. Por que ele quer acabar com o casamento? Mas eles nem casaram, nem tiveram nenhum relacionamento. Mas é porque eles já estavam noivos. E no contexto semita, o noivado já era como se fosse o casamento. Já tinha um compromisso. E mesmo que eles estavam distantes, um já estava interligado ao outro pelo compromisso. Ele viria de longe para estar com a noiva. É a nossa posição hoje. O compromisso já foi estabelecido, o dote já foi pago com o sangue do cordeiro, e a nossa posição agora é de esperar o noivo para que ele venha pegar a noiva. Nessa visão poética, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Então nós estamos vivendo um intervalo. Os noivos ficam em casa e o noivo deve trabalhar para pagar o dote. Então não tem essa história de se interrelacionar. Um espera o outro para depois ter o relacionamento. O noivo, depois que chega às bodas, ele sai da casa dele com uma comitiva de amigos. Geralmente eu acho que vocês viram em filme que o noivo vai e tem 2 amigos segurando uma espécie de tendinha. Já viram? É uma tenda. Um fica de um lado, o outro fica do outro, e o noivo fica embaixo, né? Para que ele não chegue suado lá com a noiva, né? Então tem essa espera, mas aí o noivo sai da casa com a sua procissão, com um monte de gente do lado dele, e todos cantando e fazendo muita festa, até chegar na casa da noiva. E quando chegam na casa da noiva, que está esperando o noivo, não sabe que hora vai chegar, por isso que muitas vezes ela tem que ficar todinha arrumada já, esperando o noivo chegar. E aí ele chega em companhia de muitos amigos, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a noiva e vai levar embora com toda aquela festa, e vai ter uma festa na casa dele, uma festa que vai durar de 7 a 14 dias. Era assim que acontecia na época, 7 a 14 dias. Quer dizer, nós esperamos uma festa que não vai acabar nunca, unidos com Cristo. Então, foi isso que a gente aprendeu na semana passada. O retorno do noivo. Peguei essa figurinha aqui das 10 virgens, né? Lembre? 5 delas tinham azeite de sobra. Outras não, mas outras tinham azeite de sobra. Essa parábola é muito boa, porque ela mostra o seguinte: o crente vivendo nesse mundo, ele não pode estar em trevas, ele tem sempre que estar na luz. Viver de uma maneira que seja condizente com a luz. E vocês perceberam no texto de Apocalipse que as igrejas são comparadas com os candeeiros. O que significa isso? É a luz
iluminando no meio das trevas. Quando o crente começa a estar e viver em trevas, significa que ele está sendo o mundo e não a igreja, porque estamos esperando o retorno do noivo, né? Como os noivos chamam a atenção pelo caminho, né? Então esses noivos, eles vão chamando a atenção pelo caminho. Essa é toda a dinâmica do estudo de hoje. O barulho que o noivo vai fazer enquanto ele vem se encontrar com a noiva. Há um grande barulho quando o noivo sai da sua casa para vir pegar a noiva. Há um grande barulho. Ele chama a atenção. Ele faz um grande barulho chamando a atenção para que as pessoas percebam que o noivo chegou. Esse é o momento que nós estamos vendo agora. O final dessa sexta parte do livro de Apocalipse, nós estamos indo para a sétima. O final da sexta parte é Cristo voltando e o grande barulho que ele faz, o grande estrondo que ele faz, né? Grande estrondo que ele faz. Em João 4, verso 1, a gente vai ver que João vê uma porta aberta nos céus. Agora, João vê os céus todo aberto e não apenas uma porta. E aí a gente vê algo maravilhoso, né? Verso de número 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Como que o noivo vem? O noivo vem com poder. O noivo vem com glória. O noivo vem com uma visão suntuosa, uma cavalaria vem junto com ele. Observe isso. Há uma glória no seu retorno, né? No retorno do noivo. Então esta glória chama a atenção porque esse casamento vai se concretizar e esse grande barulho na jornada até chegar à noiva é um barulho suntuosíssimo, né? Um barulho maravilhoso. Mas esse barulho é um barulho de guerra também. Porque quando você vê a expressão um cavalo branco, é porque geralmente o general, o homem mais importante da batalha, ele se destacava de todos os outros que tinham cavalos mais escuros, tendo um cavalo branco, e ali estava o homem importante da batalha. E nesse caso, aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele está vindo com toda a sua glória. Então é esse o ponto que nós estamos vendo. E não é por menos que eu estou ressaltando aqui uma expressão muito importante para nós, que somos a noiva. Não é isso? Quando você foi noiva, se lembra? Quando você foi noiva, você não via a hora de chegar ao casamento? Não é verdade? Os noivos também. Os noivos não viam a hora de chegar ao casamento, não é verdade? Ou não? Tem alguns outros também assim? Sim, também. Sim, também. Né? O casamento é uma coisa que é muito esperada, né? Muito esperada. Então, uma das coisas que a gente pode dizer, que a gente poderia dizer, é Maranata. Maranata, que significa vem logo. Essa expectativa é a nossa expectativa. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, vai ser dentro de um grande barulho, uma chamada de atenção muito grande, tá bom? Bom, ele é o filho e ao mesmo tempo o noivo fiel. Isso que a gente vê nesse texto. Um cavalo branco, Cristo está sentado, seu nome é Fiel e Verdadeiro. Vocês veem aí no texto. Este é o nosso Senhor no momento da sua segunda vinda para julgamento. Vai julgar e lutar. Por que é fiel e verdadeiro? Vamos entender isso. Fiel, fez tudo como Deus mandou. Ele é fiel, fez tudo como Deus mandou. Quando ele ressuscitou no domingo, ele transformou esse dia num dia maravilhoso, o dia que comemoramos a fidelidade dele. Ele morreu para nos salvar. Por isso que o domingo é um dia maravilhoso. E aí ele vai dizer mais, verdadeiro. O que acontece? Tudo que ele promete, ele faz. E ele disse, olha, da mesma forma que vocês viram, os anjos falaram lá em Atos 2, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele também vai voltar. É verdade isso.
Então por isso que o texto chama atenção para a expressão, ele é fiel a tudo que Deus mandou, cumpriu toda a vontade de Deus e verdadeiro, significa que ele vai voltar. Sabe o que é isso? É um contraste com o capítulo 12, com o capítulo 13 e com o capítulo 14. Lá vocês vão ver o dragão. No dragão não dá para confiar, mas nesse mundo tem muita gente confiando no dragão, que é Satanás. Satanás promete coisas, mas ele não vai cumprir. Ele é pai da mentira, e quem crê nele está enganado. Agora quem crê em Jesus tem total confiança de que ele cumprirá com o que prometeu. Primeira lição que tiramos aqui: quem vai casar, ou quem casou, tem que enxergar a responsabilidade dessa ação. Terminamos a semana passada dizendo como esse texto exalta o casamento. Como esse texto exalta o casamento? Esse texto exalta o casamento mostrando que a fidelidade é uma das coisas mais importantes do casamento. A verdade deve ser uma das coisas mais importantes do casamento. Ser fiel e ser verdadeiro. Quem casa no sentido comum perde tudo isso, porque casa meramente para se realizar. Mas quem casa olhando para o exemplo da Bíblia, e o exemplo da Bíblia é Cristo do início ao fim como noivo, e da igreja que é amparada e sustentada pelo noivo, aí você percebe a beleza do casamento. Ele é fiel e verdadeiro, e ele está prestes a julgar com justiça, porque os seus olhos são penetrantes, são uma chama de fogo. Lembre-se, isso já apareceu lá no passado, lá no capítulo 1 e no capítulo 2. O que é chama de fogo? Significa que ele conhece uma das coisas mais importantes: as nossas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Então ele consegue julgar com toda a justiça, porque nada passa desapercebido dele. Dos juízes desse mundo, muitas coisas passam desapercebidas, mas quando nós falamos de Jesus, nada passa desapercebido. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Nada passa desse juiz. Então ele é poderoso, ele vem com glória, e ele é um juiz, e os seus olhos conhecem o mais íntimo do nosso ser. É o que está dizendo o texto. O que mais? Ele é rei. Verso 12. Na cabeça dele, o apóstolo vê muitos diademas. Diademas, dá para saber o que é? É o bairro lá, quer dizer, é o município lá do outro lado, né? Diademas, é o quê? Coroas, né? São coroas. Significa que ele é vitorioso. Os diademas significa que ele tem toda a vitória, ele é vitorioso. Então, vê muitos diademas reais porque ele é o rei acima de tudo. Veja bem, reais significa que ele é rei sobre todas as coisas, ou seja, todas as nações são conquistadas por ele. Aliás, aqui vem uma pergunta: como ele conquista todas as nações mesmo? Quem sabe? Como é que ele conquista todas as nações? Evangelho. O Evangelho que é pregado em todos os lugares. É legal ver essas bandeiras falando sobre isso aqui hoje, né? Porque ele alcança todas as nações por meio do Evangelho. Eles são diademas reais, e agora não a coroa da vitória, né? O Stefanos que a gente vê. Ninguém sabe o seu nome além de si mesmo. Esse nome expressa o caráter interno de seu relacionamento com o Pai. Isso significa uma coisa: que ninguém esgota Deus. Muito do que nós sabemos, muito do que ainda saberemos a respeito de Deus, acontecerá na glória. Hoje nós não conhecemos a fundo, ou nunca poderemos conhecer a fundo a glória de Deus. Por isso que o seu nome representa um grande mistério do que seria esse relacionamento dele com o próprio Pai. Conhecê-lo na intimidade, nós não poderíamos fazer isso, né? Do porquê desse grande projeto de salvação. Mais uma coisa: ele vem para derrotar finalmente seus inimigos. Se tem uma coisa que o texto de Apocalipse apresenta, é uma expectativa pelo retorno de Cristo. Porque tem horas que parece que ele não vem, tem horas que parece que ele não é real, tem horas que parece que a gente tem que desistir porque a gente não está diante de uma coisa segura. E quando a gente percebe no texto que ele é fiel e verdadeiro, significa que nós devemos acreditar, por mais que pareça demorado e por mais que pareça ser ilógico acreditar.
Então ele vem para derrotar finalmente seus inimigos. Considerando que ele veio para o julgamento, ele está vestido com uma roupa tingida de sangue. E esse sangue não é o sangue da cruz, né? Mas é o sangue dos seus inimigos. Isso você pode ver lá em Isaías de 1 a 6, a gente não tem como ler agora. E Apocalipse 14 e 20 também fala sobre isso. 14 e 20 dá para a gente ler, está aqui do ladinho. E a gente pode ler. 14, verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É muito sangue. Sabe o que é respingado? Funciona assim, ó. Não sei se vocês já viram como que é um lagar. As uvas estão aqui numa espécie de poço e as pessoas ficam pisando. Conforme você pisa, né? Uva muitas vezes é assim, né? Você vai puxar a uva do cachimbo, né? Como você vê? Uva maldita. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo aqui na figura é que a sua roupa tem respingos. Essa é uma linguagem figurada para dizer que para aqueles que são noiva, ele vem para uma festa, mas para aqueles que não são noiva, ele vem para matar, para destruir. Ele não vem mais como cordeiro, mas ele vem como leão. Se para uns a espera de Cristo é Maranata, para outros é eu nunca queria que ele voltasse. Essa é a dualidade do texto. Alguns esperam o retorno de Cristo e não vem a hora. Mas quem são esses que esperam e não vem a hora? Esses que estão ataviados com a roupa preparada para este momento, que é a noiva preparada para o noivo. Na parábola das virgens, aquelas que não estão preparadas, elas não se prepararam porque não cuidaram disso, elas não têm azeite suficiente para esperar, e não vai dar para fazer nada por elas. Aqui a gente percebe a seriedade desse momento para os não crentes. Isso é muito sério, porque da próxima vez Cristo não vem como um Salvador. Ele diz: eu vim para salvar o mundo. Não vim para julgar, mas vim para salvar o mundo. Mas na segunda vez ele vem para julgar. O que é importante dizer é que ele é o próprio Deus. O texto diz que ele é o Logos de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Ninguém, mas ele entende o significado completo desse nome. Tudo que podemos dizer é que é chamado a palavra de Deus, porque nele é plenamente expresso e revelado. Ou seja, quem vê Jesus está vendo o próprio Deus. Então, quando vocês veem o Logos, Jesus voltando, é o próprio Deus aparecendo para todos. É o próprio Deus se revelando a todos na pessoa do Senhor Jesus. Então ele é o próprio Deus. É Deus voltando na pessoa do seu Filho, que é o Senhor Jesus. Verso 13. Os seguidores, verso 14. Anjos remidos e os que estão na glória. Esse texto a gente vai precisar ler. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Alguém quer ler, por favor? Leia para mim, por favor. Se alguém puder ler, eu agradeço. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não entristecer-vos com os demais, que não têm esperança. Pois, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, esse é o momento que nós estamos vendo nesse texto de Apocalipse. O retorno de Jesus com um grande exército. Esse grande exército são os anjos e os remidos do Senhor em glória. Esse será um dia de grande glória. Podemos dizer assim, a expressão mais rápida, glória. Então, a companhia de Jesus são esses que vêm com grande glória e que também representam vitória, porque estão em cavalos brancos, como a gente vê. Então, aqui a gente vê que o momento do encontro da noiva com o noivo será um momento magnífico e um momento de grande glória. Mas, para aqueles que não estão em Cristo, será um momento de grande julgamento. Então, o noivo vem bem acompanhado. Em sua segunda vinda, ele estará acompanhado pelos exércitos dos céus, isto é, os santos anjos. Mateus 25, 31 falou isso. Eles são santos anjos e, portanto, estão vestidos de linho fino, branco e limpo. Mateus, quem quer pegar aí? Mateus 25, 31, tá bom? Mateus 25, 31. Agora, um noivo armado para destruir os seus amigos. Ele tem toda a estrutura de um grande general e ele tem uma espada. De sua boca vem uma espada afiada. E a gente já viu isso em Apocalipse 1:16, 2:12 e 16. Essa espada não é a doce história do Evangelho. É um símbolo da destruição, como todo o contexto indica claramente. Vem atacar as nações e governá-las com uma vara de ferro. E o livro de Apocalipse falou isso várias vezes, no 2:27, no 12:5, que Jesus vem para reinar, e ele vem com a espada que demonstra a sua autoridade sobre todas as nações. Jesus é que protege e ampara seu povo, ele é o defensor da igreja. Agora vamos ver, essa noiva, quando vê o noivo chegando, ela sente total segurança, porque esse noivo é poderoso para protegê-la. E se nós lembrarmos dos outros capítulos, vocês vão perceber que o dragão, a besta e o falso profeta perseguiram a igreja o tempo todo. E agora chega o momento em que a igreja será liberta desses inimigos definitivamente. Então, essa noiva espera o noivo e sabe que quando o noivo chegar, acabará com todos os inimigos da noiva. A noiva não será mais perseguida. Vocês percebem por que tem tanta história de príncipe e de princesa no imaginário coletivo mundial? Vocês percebem que tem que ser sempre um mocinho para vir socorrer? Porque no imaginário coletivo mundial, todos nós temos a necessidade de que venha alguém para nos salvar. Amém. É isso mesmo, é a mim. No nosso imaginário, todos nós temos uma... Agora ele fala assim, esses políticos não vão dar jeito. Não, claro que não. Esse mundo aqui está tudo perdido. Sabe por que nós falamos isso? Porque no nosso imaginário nós estamos esperando algo muito maior para chegar. Algo muito maior. Aí os filósofos vêm e colocam uma ideologia, mas essa ideologia vai resolver todo o problema nosso. Não resolve. Não resolve. E por mais que alguém queira resolver o problema do caroço, o problema do marido ou da esposa que não vem, o problema conjugal, o dinheiro, por mais que queira tudo isso, nunca vai ter sossego. Porque quem pode resolver o problema de alguém só pode ser que é Jesus. E por isso estamos aguardando. Por isso estamos esperando. Então, essa é a situação. Agora vamos lá. Eles não gostam. Ele não gosta de quem maltrata a igreja. Pise no lagar do vinho da ira e ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vem para cumprir a sentença desse Deus Todo-Poderoso, que é destruir. Vamos para alguns textos aqui. A gente tem como escapar deles. Vamos lá para Mateus 25, 31, 46, João 5, 22, Atos 17, 31. Vamos para esses textos, por favor. Rapidinho, me ajudem aqui. Quem achar rápido aí vai ganhar uma sopa, prato de sopa. Sopa hoje de feijão, hein? O negócio tá.
já saiu. E todos os anjos com ele, então se assentará nos tronos da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. E não esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele não gosta de quem maltrata a igreja, porque esses estão do lado da besta, do falso profeta e do dragão. Agora é importante que a gente entenda isso aqui. Todas as falas é eterno. E por que eu tenho que dizer isso? Me desculpem os adventistas, mas os adventistas acreditam que isso não é uma realidade. Eles dão um jeitinho para mostrar que haverá um castigo, sim. Mas a doutrina adventista é tão complicada e tão atraente, ela não quer enxergar a realidade de que a expressão do texto é eterno, eterno, eterno. E eu não posso usar outra expressão para eterno, senão eterno. Eterno o que é? Algo que não acaba. Na visão adventista, isso significa o contrário. Na visão adventista significa o seguinte: quando alguém vai para o inferno, vai ficar lá um tempo condizente com as suas obras, e depois será aniquilado. Muito simples, né? Como essa doutrina seria incentivadora para que muitos fossem rebeldes contra Deus. Olha, eu sei que eu vou para o inferno mesmo. Já que eu sei que eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Vou sofrer lá por uns 3 séculos ou 4, e depois aniquilou. Não existe mais. É super agradável uma doutrina dessa, mas eu creio que não é isso que a Bíblia está falando. E eu creio que é muito atraente uma doutrina como essa. E os adventistas, na minha opinião, erram grandemente. E é muito atraente isso. E alguns dos nossos já saíram do nosso meio, eu creio, por causa dessa atração que é muito boa. É muito bom saber que o pai, ou a mãe, ou o marido, ou o filho que morreu não crente, ele não passará pelo inferno eternamente. Ele vai ser aniquilado. É muito agradável uma doutrina como essa. E é isso que essas falsas doutrinas causam em nós, sentimentos agradáveis. E eu preciso dizer para vocês isso. Preciso dizer isso. Não é. O que nós estamos vendo aqui é que é eterno. João 5:22, por favor. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus Cristo fará todo o julgamento. Atos 17:31. Atos 17:31. Pois determinou o dia e julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com seu propósito. E ele garantiu isso a todos
ao ressuscitá-lo dentre os mortos. É uma versão diferente, Marcos? Versão diferente, né? Quando estabeleceu um dia que há de julgar com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Ressuscitando dentre os mortos. Então, esse é um detalhe que a gente está ressaltando aqui. E se você for para Apocalipse capítulo 19, o texto que nós lemos a semana passada, vocês vão ver o seguinte, com relação a Babilônia. Verso 3 do capítulo 19. Verso 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que é isso? Onde está a Babilônia? No inferno. Séculos dos séculos. Tá bom? Não há ninguém maior do que ele. 15b fala sobre isso. Voltando para o texto de Apocalipse, verso 19. Através da destruição da besta e seus aliados, ele se revela plenamente como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tão certa é esta vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta e sobre todos aqueles que os adoram, que um anjo que estava no sol clamou a todas as aves para vir e congregar a grande ceia de Deus. Observe que o texto que foi lido, o texto de Mateus, diz que quando o anjo ressoar a trombeta, haverá esse momento. Esse aqui é o momento no texto de Apocalipse. Do sol esse anjo envia estas aves. O que essas aves vão fazer? Para um semita ou alguém naquela época, haviam duas coisas terríveis. Era o corpo ficar jogado e não enterrado. Demonstrava uma grande indignidade. Mas uma indignidade pior era quando um animal comia o corpo. E é isso que o texto vai mostrar. Aqui nós vamos perceber a justiça de Deus, que eles comeram a carne dos reis, dos capitães, dos fortes, de cavalos, de cavaleiros, e até a carne de todos os inimigos, livres e servos, pequenos e grandes. Então aqui a gente vê a grande destruição. Vai para Apocalipse 6, verso 15. 6, verso 15. O que diz aí? 6,15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, o todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O 17, verso 2. 17 agora, verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam. Perdão, é o 12. É o 12. Estou voando. Os 10 chifres que vistes são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis e como uma besta durante 1 hora. E o 15. E falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Todos esses serão destruídos, né? Todos os que adoram a besta serão destruídos. E como será isso? Por uma batalha chamada o Armagedon. Contudo, percebam, essa batalha nem acontece especificamente. Essa batalha, na verdade, é um encontro das duas forças, do cordeiro e da besta. Mas o que acontece nesse encontro? Jesus simplesmente fala e todos morrem. Não há nenhuma batalha. É uma matança enorme. Lembre-se que o Armagedon consiste em 2 elementos. Qual que é? O ataque final do poder anticristão, a besta contra a igreja, e a vitória de Cristo sobre este imenso exército do momento de sua segunda vinda para o julgamento. Quando isso acontecer, na verdade será a definição, a separação dos santos e dos iníquos, e haverá uma grande destruição dos iníquos que serão jogados no inferno. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes.
O fim deles, na verdade, quando ele diz isso, que as aves é que comem, é um fim trágico e humilhante. Um fim trágico e humilhante. Duas ceias, na verdade, nós estamos vendo nesse texto. Primeiro, a do cordeiro. Para quem? Para os vencedores. Para os vencedores. E a de Deus, a morte e faxina na terra. Gente, é duro dizer essa expressão, mas haverá uma grande limpeza. O Armagedon é uma grande limpeza. Todo o mal, representado pelos maus, acabará de uma vez por todas. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Na verdade, isso já é Ezequiel 39, verso 18, a respeito da ira de Deus contra aqueles que maltrataram a esposa. É importante mostrar que só há uma arma: é a espada que sai da sua boca. O poder de Deus não se revela em armas, como o homem precisa ter, mas se revela tão somente na sua boca. Esse é o poder de Deus. Ele cria e ele destrói. Ele tira e ele dá. Como é que ele faz isso? Haja luz. Só o poder. Não vai precisar de mais nada. Ele vai dizer, acabou. Chegará ao fim. Só isso. Esse é o poder desse noivo maravilhoso que vem para resgatar a igreja. É uma rápida guerra, será no último dia, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Pastor, se a gente quiser, O lago de fogo. se a gente quiser visualizar essas situações, a gente não consegue, né? Porque nossa Não. mente não vai. Não vai. A gente consegue só. E aqui já é uma visão, e que a gente não só precisa saber que acontecerá, mas a gente não tem como interpretar isso por fotos, por quadros, não tem como, não dá. Ninguém. Nós não temos como interpretar isso de forma alguma. É um negócio assuntador. O inferno a gente não tem como interpretar. Não tem como interpretar o inferno. O inferno para algumas pessoas é um lugar com muito fogo, mas não quer dizer que é isso o inferno. Isso é o imaginário humano. A gente não tem noção do que seria o inferno. Porque Deus segura a terra nas suas mãos. Exatamente. Você imagina o tamanho. A gente não tem como imaginar, por exemplo, as esferas, a dinâmica de Deus. É um negócio fora do comum. Por isso que o texto fala que a gente não compreende Deus. Esse texto está mostrando isso. A gente entende o que ele revela para nós. Calvino chama isso de balbuciar, que para nós é suficiente. Sabe o que é balbuciar? É quando você chega para a criança, em vez de falar o nome científico da galinha, você chega e fala cocota. Não era assim que a gente falava? O cocó, né? O cocó. Né? Isso é suficiente para comunicar. Mas se a gente pegar em galináceo, sei lá, alguma coisa, né? Alguns já vão para o Google aí, já descobre o nome. Chegou o dia, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse momento aqui, da expectativa desse dia, mas só estamos ainda na expectativa. Por isso que o nome que eu dei para o estudo é Maranata, porque a gente espera que venha logo a vinda de Jesus. Para nós isso não é motivo de medo. E algumas pessoas não leem o livro de Apocalipse porque tem medo, porque fala assim, é muita morte. Tem muita morte no livro de Apocalipse, muito sangue. Mas gente, o salário do pecado é a morte. Contudo, o livro de Apocalipse não está falando da morte meramente, mas está falando da igreja, que é protegida, guardada e amparada, e que espera o noivo. E a maior parte das coisas, pastor, é só não crer, né? Exatamente. E uma coisa importante, a maior parte das coisas em Apocalipse é para consolo. É para consolo. Chegou o dia da vingança. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse texto a gente leu, que é o Apocalipse 11, 7 a 10, né?
E aí a gente vê, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, quando esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja bem, esses 2 profetas representam a igreja. E o que a igreja faz no mundo? Atormenta o mundo. E esse é o papel da igreja, é atormentar o mundo. O mundo fala, aborto é bom, a igreja fala, não, é errado. Drogas, vamos usar, não tem problema. A igreja fala, não, é errado. A igreja é um tormento para o mundo, porque o mundo quer viver em prazer. A igreja vem dizer, não, não é isso. Então, aqui vem a vingança. Esses que mataram os profetas, agora serão mortos para sempre. Terminamos. Conclusão: temos 2 tipos de convite, para o casamento e para o julgamento. Esta é a realidade atual. Estamos diante dos 2 lados, diante de 2 aspectos: casamento e julgamento. Essa é a mensagem de todos nós. Tem a possibilidade de você ser convidado para o casamento, e vai ser muito bom. Mas lembra daquela parábola que o Senhor convida, e o que faz lá as pessoas? Ah, não, eu tenho uma junta de bois para cuidar. As bodas do cordeiro. Exato, eu tenho uma junta de bois para cuidar. O outro, não, casei. São todas desculpas muito ligadas a esse mundo. Muito ligados a esse mundo. Aí manda um mensageiro. Manda um mensageiro. Os pobres, aqueles que se sentem agraciados pelo que receberam, porque nunca imaginaram estar num banquete como aquele que eles estavam frequentando. Essa parábola serve para Israel e para Sim. os gentios? Sim, exatamente. Israel e os gentios. Para nós funciona como assim: olha, nós que não éramos desse povo, somos agraciados por poder participar desse grande banquete. Somos enxertados na árvore, que é Abraão, e podemos nos alimentar com a seiva desse tronco. Essa é a beleza que nós crentes devemos sempre cantar, e por isso que esse texto é um texto de aleluia, que é o Salmo Halel, que é o Salmo do livramento. Salmo 103 em diante do Salmo do livramento. Temos um casamento para participar. Veja bem, como é legal o casamento, né? Não é ter. Oh, como é legal o casamento. Agora você vai fazer casamento de um jeito diferente, viu? A gente está testificando da beleza que é a união, simbolizada por nós, pela forma mais exata, que é Cristo e a igreja. Porque esse plano é eterno. Esse plano é antes da fundação do mundo. Deus dá para Cristo uma noiva e diz assim: olha, já está tudo definido, e você vai ter a noiva. Nesse caso somos nós. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo do reino de Deus. E é isso que a gente espera, aquele dia. Aquele dia. Sabe o que significa? Que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente muitas vezes não fica esperando aquele dia. A gente está esperando um outro dia. Estou esperando o dia que eu vou me aposentar e vai ser muito bom. Estou esperando o dia que eu vou casar e vai ser muito bom. Esses dias são todos bons, mas crente, ele sabe que esses dias não são comparados com aquele dia. E as lutas para chegar lá? Mas esse é o problema. Se a gente ficar olhando para as lutas e dizer: ah, isso é mentira, ah, isso não é verdade, isso é o problema que a gente passa com a tentação, né? Em outras palavras, é o seu marshmallow. Entendeu? Você pode fazer o quê? Dar umas dentadas nele e deixar depois do jeito para... Não, confia. Vocês viram, crianças, como é interessante esse negocinho? Serve para um monte de coisa, né? Serve para um monte de coisa. Eu achei legal isso. Fiquei tão feliz com isso. Temos um rei verdadeiro. A conclusão, tá bom? Estou chegando na conclusão. Temos um rei verdadeiro. Fiel e verdadeiro, ele exerce justiça verdadeira. Sua essência é insondável, um nome escrito que ninguém conhece. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus imbuída de autoridade. Por isso, ele é o juiz e executor.
Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele volta como Senhor triunfante e não mais como servo sofredor. Quem é poderoso não é a besta e o falso profeta, mas Jesus. Toda honra e toda glória e todo poder é Ele. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas nesse mundo tem pessoas que se acham mais do que Deus. Eu me lembro do Titanic. Esse navio, nem mesmo Deus afunda. Só fez uma viagem. Aliás, nem terminou, né? Nem terminou. John Lennon também. Hã? John Lennon. John Lennon, né? Ele é popular do que Jesus Cristo. Exatamente. Qual é o fim, né? Conclusão: nós temos nesse texto a justiça de Deus, e isso significa que, na nossa conclusão, nós não podemos acreditar em aniquilação. Não dá para acreditar em aniquilação. Mormons acreditam em aniquilação, Testemunhos de Jeová acreditam em aniquilação, Adventistas acreditam em aniquilação. Nós não podemos acreditar nisso, porque é da boca de Jesus que a gente ouve mais vezes. Mais vezes. Não se preocupe com aqueles que podem matar vocês. Se preocupe com aquele que pode jogar vossas almas no inferno para sempre. Não temos aniquilação. A segunda coisa: erra quem acredita em universalismo. O que é universalismo? Todos serão salvos. No final todo mundo vai ser salvo. Não é isso que o texto está dizendo aqui, não. Nós não estamos vendo Jesus ou Deus dizer assim: já que vocês erraram, agora vocês vão ter a segunda chance. Não. Erra quem diz que Deus é injusto. Sabe por quê? Porque apesar dos eleitos, há um processo chamado justiça. E o que diz a justiça? Que ninguém vai sem saber por que está indo para o inferno. Apocalipse 9:20 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Vocês perceberam isso? Apesar de todas essas coisas, essas pessoas tiveram um coração duro e não se arrependeram. A culpa é delas. Capítulo 9:21: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. São duros de coração. O que diz mais o texto? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos pregando o evangelho, para que as pessoas se arrependam. Em outras palavras, hoje ainda estamos tendo a oportunidade de dizer: venham para a festa do Cordeiro, venham para o banquete, venham para a noiva, fiquem com a noiva. É isso que nós estamos dizendo. Quando a Elsa viu Paixão, fazendo a pública profissão de fé, ela falou assim: meu noivão agora está com a noiva, e agora que bom, né? Essa é a nossa alegria. Depois diz o texto: com efeito, os homens que se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Então, um Deus santo, vamos repetir isso aqui? Um Deus santo precisa erradicar o pecado a fim de inaugurar a realidade perfeita para a qual Ele criou a humanidade. Esse é o ponto. Vai erradicar a pecaminosidade, vai acabar com a pecaminosidade. Sim. Essa semana nós estudamos lá no grupo de oração o Salmo 16. 16. E tem um versículo que diz: aos notáveis que há na terra, eu tenho todo o meu prazer. Depois no versículo seguinte, que ele quer essa herança. Ele quer os notáveis que há na terra e a igreja dele. E a igreja dele é a herança. O Salmo 16, quando Davi escreve, é o santo de Deus. Se refere a Cristo só para você. Sim, é isso mesmo. Agora, ali no Salmo 16 já está tudo isso, né? E aí que você entende salmos imprecatórios, que são salmos muito pesados, né? Quando a gente vê, por exemplo, expressões do tipo destrói. Agora, por que Deus destrói? Não porque as pessoas estão felizes com a destruição de ninguém. Ninguém está feliz com a morte de ninguém. E nem o próprio Deus está feliz com a morte do ímpio. Essa é uma questão de justiça. E essa é uma das qualidades que pouco se estuda a respeito de Deus.
E algumas pessoas ficam horrorizadas com isso, porque só pensam no Deus como Buda. Buda não é Deus. Deus é justiça. E justiça é uma das coisas que são extremamente necessárias quando nós falamos sobre Deus. Por isso que tem inferno. Agora, vamos para as considerações finais. Eu estou encerrando, tá bom? Eu acho que eu estou. Pois é. Considerações finais. Você percebe que existem dois reinos? Essa é a minha consideração. Vocês percebem que existem dois reinos? Nós estamos vivendo nesse mundo, mas há um poder poderoso chamado igreja. Ah, igreja? É, Breno. Igreja? Sim. Babilônia é como uma igreja. Ela tem os seus sacerdotes e tem os seus adoradores. Quem não está numa igreja como essa, fala assim: ah, eu não gosto de igreja. Ele não está entendendo que ele faz parte de uma outra igreja. E quem é o supremo Deus nessa igreja é Satanás. E quem é o profeta dessa igreja é o falso profeta. E quem é o Cristo dessa igreja é a besta. Ele está adorando, ele está bendizendo, ele está fazendo todas essas coisas. Quando ele adora com a sua vida essas coisas. A pergunta que nós temos que fazer é: de que lado você está? Porque, como nós vimos no livro de Apocalipse, não significa que quem está na igreja de Satanás não possa estar na igreja de Cristo. É tão somente os... como que é? Joio. Obrigado. Joio, tá bom? É o joio. Então você tem que entender muito bem de que lado você está. Deixa eu dizer quem está do lado de Cristo. O texto diz para a gente anteriormente. O que diz aí? Vai lá para o capítulo 19, né? Capítulo 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Quem está do lado correto? É aqueles que têm a roupa correta de casamento, a roupa da noiva. Linho finíssimo, branco. Essa é a diferença. Então, se você tem um crente que ele está vivendo o cristianismo, mas ele vive o mundo, desculpa, amigão, não é porque você está numa igreja que você vai estar do lado da noiva. Porque o que vai ficar claro? Se lembra lá na parábola que eu acabei de falar agora, que ele começa a convidar e vem um com uma roupa toda diferente e joga ele fora? Joga ele fora, onde há fogo e ranger de dentes? É isso mesmo. Porque alguém tenta estar dos dois lados e ninguém pode servir a dois senhores. Não adianta uma pessoa estar com uma pinta de crente, mas a vida dele não é. Ele mente, ele rouba, ele adultera, ele comete assassínios. Aí você vai dizer: não, eu nunca matei ninguém. Ah, é? De quantas pessoas você está com raiva? Com raiva mesmo. Ela pode dizer para mim: aquela pessoa morreu. Está cometendo um assassinato. É sério. De que lado você está? Qual é a sua expectativa quanto ao retorno de Cristo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre no texto. Tem gente que está com a expectativa danada de ganhar mais dinheiro para ser aprovado pelo patrão. Tem gente que está com a expectativa danada de comprar uma nova casa. Tem gente que está com a expectativa danada de comprar um novo carro. Tem gente que está com a expectativa danada de comprar... Tem muitas expectativas. Mas se esse texto ensina uma coisa, é que o crente deve dizer: Maranata, Maranata, Maranata. É isso que o crente deve dizer. Vem logo, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Essa é a minha riqueza. Essa é a minha alegria. Onde eu vou me reunir com os santos e estarei com eles para sempre. Essa é a minha alegria. Esse é o nosso desejo. E muitas vezes a gente está muito preocupado, sabe com o quê? Com as coisas desse mundo. Aí quando você vê, por exemplo, alguns jovens que malemar começa a bater as asinhas e já se distancia de Deus, você fala: o coração não entendeu a mensagem do Evangelho. Não entendeu a mensagem do Evangelho. É um negócio muito triste. Você percebe que somos mais que vencedores? Por quê? Tudo não é nosso. Tudo vem de Cristo. A roupa vem de Cristo, né? Todas as bênçãos vêm de Cristo. Nada é nosso. Tudo é de Cristo. Tudo é de Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos encerrar. Vamos ficar em pé.